dia! Bom dia! Que bom que você está aí. Mulheres de Fé em Ação. Já, já! Não sai daí! E no programa de hoje estaremos falando sobre ser forte. Mas antes disso, gostaria de apresentar nossas irmãs amadas do nosso coração. Nossa psicóloga Valéria Queiroz. Temos também aqui nossa amada Maísa Firme. E hoje, para brilhantar ainda mais o nosso programa, Júcia Barreto. E vamos agora ler o nosso texto principal. Está lá em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, que diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E dentro desse texto, a gente ouvindo isso, meditando sobre isso, Deus dizendo pra gente, seja forte e corajosa ou corajoso. Não te mandei eu? Quando a gente lê um texto como esse, a gente sente um impacto de uma pessoa que diz assim, vá que eu estou indo com você. Vá e não se preocupe com nada. Vá e pode deixar comigo, porque eu estou no controle dessa situação. Já pensou, Valéria? É muito linda essa palavra. Principalmente na Bíblia tem muitas coisas que falam sobre temor, né? Não temas, né? Temas. Deus falando pra gente toda hora, não temas, vai, segura firme que eu tô contigo. Eu tenho uma palavra que sempre eu tô falando quando eu tô com medo, quando eu não tô conseguindo ir. Aquela palavra diz assim, não tema que eu tô contigo, eu seguro na tua mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. E o Senhor vai nos ajudando todo dia. É verdade. É uma injeção. É uma injeção de ânimo. E a gente tem que acreditar, né? Porque o problema da gente é que é tipo assim, parece que a gente não acredita. Tem hora que a gente acredita, tá toda forte lá. Mas se acontecer, como a gente falou no programa passado, alguma coisa que alguém chegue e diga alguma coisa que quer tirar a sua paz, pronto, aí ali você já permite aquilo desmoronar. Então a gente não pode. Porque eu acho que o que a gente está falando aqui, principalmente é isso, que a gente não pode permitir esse desmoronamento em determinadas situações, vamos dizer assim, caóticas. Porque a gente passa por situações caóticas. Situações que precisa que a gente seja forte. Isso. Precisa que você segure ali a rédea da situação. Porque muitas vezes não é só você. É uma família todinha que está ali precisando. É um amigo, é uma família, é o seu emprego. São N situações que a gente vivencia que é necessário ter forte. Respirar fundo e chegar, eu vou porque eu estou com Deus, Ele está comigo, então não posso olhar para trás. Mas, meninas, eu acho que é uma característica de mulher mesmo. Mulher muito forte. Às vezes meu marido olha para mim e eu digo, eu estou muito cansada, eu não estou aguentando. Aí ele faz assim, você é muito forte, e eu não faria isso que você fez, né? E realmente, às vezes, a gente estava comentando aqui, nos bastidores, quantas reações nós temos de vez em quando inesperadas. Depois a gente olha para a gente e diz assim, eu fiz isso, não é isso, Valéria? São atitudes mesmo. Então, por quê? Por que isso? Porque nós somos fortes em Deus, né? Exatamente. Independente das circunstâncias, independente do nosso dia a dia, nós devemos ser fortes e lembrar daquilo que Maísa falou, né? Sabemos que nós temos Deus, que Deus está ali, é chamar Ele para junto de nós, né? E não tirar isso da cabeça. Nós podemos tudo em Deus. Naquele que nos fortalece. Pois é isso aí, né? Foi interessante que eu passei por uma competição em setembro e só tem uma vez ao ano essa competição, o Circuito Mundial de Bodyboard Master. E eu realmente me preparei bastante. Inclusive, Deus me deu algumas instruções, porque quando a gente começa a ficar mais sensível e entender o que Deus está tentando nos comunicar, as coisas vão ficar mais suaves. E Deus tinha me dado algumas instruções de começar a correr. Olha, eu não corria 1 minuto numa esteira, não conseguia correr 1 minuto. Mas Deus foi me dando estratégias, eu fui me aprofundando, fui estudando, fui tentando entender como é que a pessoa conseguia correr mais tempo, né, sem se fadigar tanto. E fui tentando compreender e fui avançando, né, até que eu consegui
marcar 5 km em 24 minutos e 12 segundos. E para mim aquilo foi extraordinário, porque eu jamais naturalmente conseguiria fazer. Só que Deus já estava me preparando para aquela competição, porque quando eu cheguei para competir, né, quem compete no mar sabe que o mar ele pode estar pequeno, como no outro dia ele pode estar imenso, né? É verdade. Mas era uma praia que a gente acostumava que o mar também não era essas dificuldades. Tinha uma dificuldadezinha, mas nada que nos aterrorizasse. Quando eu cheguei no local, né, disseram, olha, se prepare que amanhã vai estar tendo um ciclone aqui na região sul e as ondas vão ficar enormes. Eu falei, meu Deus, e aquilo para mim foi impactante, porque eu costumo treinar no mar pequeno, não costumo treinar no mar grande e com grandes forças, né? E ali o Senhor falava para mim, você está preparada? Ô, glória. E eu falei, meu Deus, essas 3 vezes na semana, os 5 km, foi para isso, foi. Porque eu precisava de fôlego. É, exatamente. Porque as ondas, de fato, estavam muito grandes, estavam muito lá dentro. Eu precisava de um fôlego sobrenatural para conseguir competir. E sabe de uma coisa, o que a gente aprende, por isso que a Bíblia diz, medita nessa palavra dia e noite. Sabe para quê? Para que quando chegar os desafios, você está cheio de munição para ir de contra aquelas circunstâncias que está chegando. Quando a palavra de Deus ela sai da nossa boca, ela sai como uma semente. Ela sai como algo certeiro mesmo. Sabe aquela história que diz, quanto mais se puxa a flecha para trás, quando você solta mais rápido e ela consegue chegar com velocidade naquilo que foi feita para fazer? É assim a nossa vida. Então, Valéria, o que é que eu aprendi? Foi uma grande lição. Eu falei isso sobre algo natural, uma coisa que é uma competição, mas eu estou falando de algo espiritual, onde a gente precisa estar preparado de dentro para fora. Isso. Não é a gente esperar algo acontecer e não que seja errado de você orar. Eu costumo dizer que a oração é emergencial. Estou precisando dessa resposta agora. Mas o que é que eu estou botando para dentro? O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou meditando? O que é que eu estou ouvindo? Eu costumo dizer que a melhor coisa, quando vem uma tribulação, vem algo muito forte para a gente, bota logo um louvor de adoração. Muda já o ambiente, muda já a atmosfera, você já começa a mudar de dentro para fora, não é assim, Valéria? É desse jeito. O louvor é algo impressionante. É como quando a gente louva, já começa as coisas a mudar. O Espírito Santo, você já sente aquele ar do Espírito Santo agindo ali naquele lugar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu sei que é muito difícil, eu estou dizendo, porque eu sou ser humano e vivo isso. Não é fácil você receber uma pancada que é como uma faca entrando e você começar a louvar. Sabe o que é que eu fiz bem rapidinho aqui para a gente aproveitar esse gancho? Antes da gente entrar no mar, a gente teve uma reunião com o diretor de eventos da prova. A gente chegou para o diretor e disse, olha, esse mar, de verdade, assim, para nós, não tá viável não, tá perigoso. Sabe o que ele disse? Vão lá e mostrem o que vocês sabem fazer. Olha aí. E teve que ir. Aí eu olhei e falei, gostei do desafio. Peguei o que foi que eu fiz, coloquei meu fonezinho de ouvido, comecei a colocar um louvor que começou a me animar por dentro, porque diz os estudos, né, os neurocientistas, que a música, ele começa a acionar uns nervos aqui dentro. Eu digo, eu vou nessa. Botei um louvor de aceleração, de rompimento e já comecei, E olhando aquelas ondas, eu dizia, você não... Tudo posso naquele que me fortalece. E comecei... Menina, eu entrei que quando eu cheguei lá dentro no mar, as adversárias ainda estavam chegando. Eu estava tão acelerada. Você então tá tão isso. acelerada. Nós temos que reagir de uma situação que tenta nos paralisar. E é o medo, é a circunstância, é um laudo, é algo que alguém vem para tentar destruir mesmo, né? Assim, Júcia? Exatamente. Quantas vezes, Júcia, você não já passou por situações que você disse, e agora? Muitas. Verdade. Bem difícil mesmo, né? Mas é isso mesmo que Adriano falou. Primeiro, confiar que nós temos um Deus, né? E
você também ter o conhecimento para você saber a hora certa de como agir. Isso. E você está falando uma coisa bem interessante sobre conhecimento, porque nós começamos falando de Josué. Josué, ele foi substituto de Moisés, né? Aquele do Mar Vermelho, aquele que levou o povo no deserto por 40 tantos anos, 40 anos, que sofreu tanto, mas um dia ele morreu e Deus falou assim: Moisés, meu servo, morreu, quem vai tomar conta do povo agora é você, Josué. E foi essa palavra, falou: tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Mas Josué estava preparado, né? Ele estava preparado, porque no decorrer do tempo que ele estava com Moisés, ele estava junto com Moisés o tempo todo, aprendendo a ouvir Deus, aprendendo a entender como era o processo, como era que ele ia conduzir aquele povo. E Josué, como ele conhecia Deus, ele se apropriou da palavra, quando Deus falou que seja forte e corajoso, e ele foi forte e corajoso. E vocês falaram agora a questão do louvor. A próxima batalha foi o quê? Os muros de Jericó. Que foi através do milagre, do louvor, que aqueles muros caíram. E foi Josué que conduziu aquele povo. Porque ele já conhecia o Deus que fazia o milagre. O Deus que fez coisas extraordinárias. E é isso também que a gente está falando nessa manhã. Quantas coisas extraordinárias Deus já fez na sua vida. Quantas coisas Deus já mudou na sua trajetória de vida. E na palavra de Deus é assim, para a gente lembrar daquilo que nos traz esperança. Exatamente. Em meio à situação difícil na vida, lembra, um dia Deus estava comigo, um dia eu consegui passar por essa prova. Exatamente. E aquilo vai levando nossa alma, dando alegria, porque não, se eu conseguir lá, eu vou conseguir também aqui. E a fé da gente vai aumentando. É isso que fala a questão de fé. Aumentando a fé, aumenta sim, de acordo com os desafios que a gente vai tendo na vida. E mostrando que nosso Deus, ele pode todas as coisas. Maísa, a gente vê no caso de Adriane, ela buscou conhecimento, ela se preparou, ouviu Deus, né? Se preparou. E o que é que ela precisou no final? Exatamente da confiança em Deus. Ela sabia que ela estava preparada. Apareceu circunstâncias alheias que poderia amedrontá-la, desanimá-la, mas não foi isso que aconteceu, né? Ela botou louvor, ela começou a ter coragem e acreditar e foi vitoriosa. Foi assim na vida de Adriane. Várias situações nas nossas também, e pode ser assim na sua também. Não desista, busque conhecimento, não fique parada, né? Louve, leia a palavra. O conhecimento vem ao ouvir a palavra de Deus e buscar, né? Buscar, ler ali incessantemente, porque você vai estar forte e corajosa. Isso. É verdade, é desse jeito. É lendo a palavra e a gente lendo com calma, para a gente meditar e a gente passando também a praticar, né? Porque essa é o grande mistério, é a prática daquela palavra. E aí você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Se você hoje está dizendo assim, mas eu estou tão fraco, estou tão fraca, mas não desanime. No próximo bloco, já está pertinho aqui, no próximo bloco a gente vai, não sai daí, né? Porque a gente vai continuar falando muito mais para você. Não sai daí, porque nós somos fortes e corajosas. Nós precisamos entender que Deus nos fez para o sucesso. Somos mais que vitoriosas em Cristo Jesus. Estamos juntas e espera aí, não sai daí não. Traz o teu cafezinho que no próximo bloco vai ter mais. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você.
Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. E estamos de volta com o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E aí eu queria falar com você sobre o nosso Café São Brás, né? Uma delícia, bem quentinho, maravilhoso. E que você, quando for lá no supermercado, você passa e compra o seu Café São Brás. O Café São Brás é o nosso patrocinador oficial e ele tem muito nos ajudado. Então, você vai ajudar o programa e vai se deliciar do Café São Brás. E voltando para o nosso tema forte hoje, nós estamos aqui com elas e o programa está imperdível. Se você não conseguiu assistir o primeiro bloco, vai lá no nosso canal do YouTube, acessa lá, se inscreve e você vai ver, não tem só o programa de hoje, mas tem outros programas maravilhosos. E nós estávamos falando sobre o ser forte, né? Que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Porque Deus estava com Josué e Deus está com nós também. A gente não está sozinha, não. A gente não está perdida no paraíso, não. A gente tem um Deus todo-poderoso que está conosco, nos ajudando, nos orientando. Mas, Valéria, a gente estava falando sobre a respeito de reagir. Sim. Da gente ter uma reação, né? E a gente viu muitas reações de mulheres que passaram por momentos difíceis, mas elas decidiram reagir e elas receberam instruções poderosas de Deus, entre elas Esther e quantas outras, e né? E quantas outras, porque exatamente, se a gente for trazer para a nossa realidade, quando a gente recebe uma notícia de morte ou uma notícia, nós vamos ter uma reação de sofrimento, de dor, porque somos normais, somos seres humanos normais. Então não vai, se você ficar rindo, alguma coisa está acontecendo. Então nós vamos entrar nesse processo de dor, de sofrimento, de alguma coisa que a gente escuta, que um casamento que acaba, uma traição, é algo impactante naquele momento. Mas isso não significa que eu vou entrar num processo de depressão a ponto de não acreditar mais em nada. De jeito nenhum. Eu, como adulta, você como adulto, você sabe que todos esses processos, eles são reais e podemos passar por ele. Isso é o primeiro ponto. Quando o pai de uma amiga minha faleceu, ela desesperada, meu pai morreu, como é que pode? Eu disse, e você acreditava que ele não ia morrer? Quer dizer, saiu da realidade, né? Saiu da realidade. Então, nós temos que estar dentro da realidade. Nós temos uma realidade nessa terra. Então, temos que andar na realidade com os pés no chão. Isso é o primeiro passo. Por isso que nós temos uma terapia que, inclusive, eu também uso, que é uma terapia de você trabalhar a realidade com os pés no chão. Então, a gente vai trabalhar o corpo, trabalhando essa realidade de você aprender a andar com os pés no chão, ou seja, não andar com fantasia. Porque existe muita gente que anda com fantasia, entendeu? Anda numa fantasia, né? Não, isso nunca vai acontecer, isso não é pra mim. Não, comigo não acontece, fora da realidade. E aí, quando acontece o quê? Uma desestruturação emocional na vida da pessoa. Então, se você não tem condições de enfrentar a realidade, procure uma ajuda. Temos que buscar ajuda. O psicólogo, ele é um outro profissional para trabalhar, você entrar na realidade e viver dentro da sua realidade. Porque tem tantas pessoas que estão sofrendo hoje, gente, que estão com esse problema de uma ansiedade. Por quê? Porque vão lá para a internet, para as redes sociais, aí vê fulano com 10 carros, não sei quem com 3, não sei quem. E aí você quer viver aquela realidade daquela pessoa. Você não entra na sua. E não é feliz com a sua, você quer viver a realidade do outro. Verdade. Entendeu? E aí começam os conflitos na mente.
Começa os níveis de ansiedade. Começa você sofrer e achar a vida sem graça, porque você quer atingir aquilo. E aí as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão literalmente se perdendo e adoecendo emocionalmente. Por quê? Porque a nossa realidade é simples. É termos Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E a questão de forte, né? Em meio às circunstâncias difíceis da vida, analisar a situação, né? Como a Valéria acabou de falar, essa questão. O que nós temos agora, o que está nas nossas mãos agora e ir para frente. E seguir o passo a passo. Se tiver que crescer, se quiser viver o extraordinário, né? Tem que ser passado pelo comum. Tem que passar nas situações comuns, né? E uma frase que esse final de semana eu ouvi, que eu achei muito linda, né? E porque teve um homem que passou 30 anos vivendo comum, né? Vivendo comum 30 anos, para depois viver o extraordinário. E até hoje ele é extraordinário na nossa vida, né? Que foi Jesus. Mas ele passou por comum, ele passou pelas situações da vida, normal, como todo mundo passa. Nada é extraordinário, né, assim, para sempre, para todo mundo, toda hora. Todo mundo tem a sua vida comum, né? Então, é nesse comum que a gente tem que ser forte, para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente ver o que Deus tem para nós, né? E pedir a Deus estratégias para a gente avançar mais ainda, né? Para não ficar parado naquela mesmice onde tem coisas maiores que Deus tem para nós. É isso, acreditar muito em você, você tem que acreditar em você, né? É muito importante isso, você acreditar em você. E você acreditando em você, você acredita que Deus é com você. Porque quando você não acredita em você, aí você vai dizer, tá, eu acho que Deus não é comigo, não. Comigo? Não tenho força, né? Eu não tenho... Então, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que você é forte, você pode, você consegue. É só ir à luta, porque Deus deu capacidade a todo mundo. E muitas vezes, quando você falou a questão de fantasia, muitas vezes as pessoas vivem nessa fantasia de eu tenho que trabalhar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro, mas não querem assumir o compromisso de ter aquilo. E assumir o compromisso é luta diária, é correr atrás de buscar aquilo a que você almeja, mas não é fácil. E não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Então, é essa luta diária que a gente tem que fazer para avançar, para crescer. É isso que tem que ser. E a gente não pode perder o foco principal, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa instrução, ela é o nosso alimento principal. Porque, primeiramente, somos seres espirituais, habitamos num corpo e temos uma alma, cada qual vai para o seu lugar. Mas o que a gente precisa realmente, de fato, estar atento é a nossa vida espiritual. Não que a gente vá negligenciar as demais, não é isso, Valéria? Tudo tem que estar em dia, tem que existir o equilíbrio. Como é que eu estou mentalmente? Como é que eu estou fisicamente? Como é que vai minha alma? Como é que minha alma está reagindo? Principalmente a gente 50 a mais, né? Sendo generosa. Que a gente tem né, umas oscilações, né? Mas é isso, é você procurar o equilíbrio, procurar estar se alimentando da palavra de Deus, procurando, indo para a igreja. Nós precisamos estar servindo a Deus. Nós precisamos nos ocuparmos daquilo que realmente precisa de fato ser ocupado. O problema é que a gente está mudando as situações, as questões. Não pode. Primeiramente, eu tenho que cuidar do meu espiritual, porque aí o resto você vai só no equilíbrio. Só equilibrando. Você vai andando. A Bíblia diz que é de fé, de glória em glória. Então, eu não posso alcançar coisas muito grandes. A nossa fé vai sendo testada por coisas pequenas. Os desafios vão vindo pequenos. Quando os desafios estão grandes, é como você subir um degrau. Você não sobe do primeiro para o nono. Né? Você vai para o primeiro, segundo, terceiro. Quando você chega no nono, você já passou por vários. A sua perna estágios, não vai ter né? São estágios. E a gente tem que saber equilibrar. Uma das coisas, Valéria, que eu sempre procuro dizer para algumas pessoas que conversam comigo, não se isole. Não procure estar só, exceto para orar. Porque vai ter momentos, de fato, que a gente precisa se isolar, ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus. Porque Deus vai ouvir as nossas orações. Mas é muito importante isso que você está falando, Adriane. Essa história de você se isolar, isso é muito ruim para o ser humano.
A Muito bem. Adriane falou, né? Vá numa igreja. Gente, na igreja, como é precioso esses momentos que passamos lá. Porque lá, além de nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós temos a comunhão. Como é importante a comunhão, aquela amizade entre os irmãos. E isso nos faz muito bem, né? E Adriane, Valéria e Maísa, eu queria aproveitar aqui, nós estamos nos 4 minutos finais do nosso programa, para dizer a você, nós somos um grupo de mulheres que pertencemos ao Ministério Mulheres de Fé em Ação, tá? Nós temos encontro praticamente mensal, temos este programa todo sábado, você pode voltar, que estaremos aqui, se você perdeu ou quer assistir outros programas, temos lá no canal do YouTube, acesse lá Mulheres de Fé em Ação, que você vai ouvir vários programas abençoados como este que você está ouvindo, de conselhos maravilhosos vindo da parte de Deus. Nós temos todo domingo também, de 7 às 9 da manhã, na Rádio 95 Mais FM. Mas não deixe de nos seguir. Lá no Instagram, @Mulheres de Fé em Ação, porque você vai ficar a par de toda a nossa programação. Contamos com você, hein? Pois e voltando aqui, né, Valéria, como essa questão da gente não se isolar. Como eu estava falando, é muito importante o que você está falando, né? Muitas pessoas, elas começam a se isolar quando elas começam a entrar em depressão. Então, elas começam a se isolar. E aí, essa depressão vai aumentar cada vez mais. Então, o que é que a gente tem que viver? Para a gente ter uma vida mental saudável, a gente tem que fazer amizades, ter boas amizades. E aí, por isso que é importante a gente ir na igreja, porque na igreja nós vamos fazer amigos lá. E aí, a partir desses amigos, você começa a sair, você começa a visitar uma amiga, começa a ir no aniversário, e aí você começa a se socializar. E fazer um pilates. Hoje, a atividade física é essencial para qualquer médico. Todos os médicos, unânime, manda-se fazer atividade física. Então, musculação, o pilates e também procurar um nutricionista para você fazer uma avaliação nutricional, para você se alimentar bem. Porque se alimentar bem não é comer muito, né? Comer de tudo, mas é comer as coisas que são saudáveis, e hoje tem muitas formas de a gente comer coisas saudáveis e vivermos bem, para chegarmos na velhice saudáveis, né? Porque é muito importante isso. Então, são pilares importantíssimos. E aí o que é que acontece? Tem muita gente que está como? No conformismo, no comodismo. Dói aqui e dói não sei aonde. E eu já tenho 70. Não pode. Você está entregando. Deus quer que você trabalhe para Ele, que você abra a sua boca para falar dele. E como é que você vai fazer isso se você não sai de casa porque está tudo doendo? E você mudando até o nosso corpo, alma e espírito, né? E o nosso corpo sendo guardado, protegido e sendo alimentado, vai nos tornar fortes até para tomar as atitudes que estamos para resolver nas nossas vidas. Então, a nossa corpo, alma e espírito precisa estar equilibrado para tomar decisões para mudança de vida, né, Adriane? Gente, é isso. Nós estamos já no final do nosso programa. Mas não desista, persevera. Você é forte, Deus te vê forte. Reaja, tenha uma ação. Reaja, faça algo por você mesmo, para que as pessoas que olhem para você e digam, olha, eu quero ter essa força que você tem, eu quero ter esse vigor como você tem, mas para isso a gente precisa reagir. Então lê a palavra, medita nela de dia e de noite, cuida do teu corpo, cuida da tua alma, e é isso. É para isso que Deus nos fez, para o seu louvor. Então fica com Deus até sábado, um beijo no seu coração.